Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 8 empresas da Bolsa de Valores que estão prestes a falir. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E nesse vídeo eu vou trazer para vocês então 8 empresas prestes a falir que estão ali na B3. Por que eu digo prestes a falir? Porque todas elas estão sob recuperação judicial, que acaba sendo uma fase prévia a uma falência. E por que eu digo prestes a falir? É que, estatisticamente, a recuperação judicial tem uma taxa de apenas 18%, conforme o último estudo realizado pelo Observatório de Insolvência da PUC São Paulo, em 2019, de êxito nas recuperações judiciais. Caso você não saiba, se uma empresa, após ingressar com um processo de recuperação judicial, ela não consegue ali cumprir com as obrigações previstas no plano de recuperação, o juiz, verificando essa situação como irreversível, ele simplesmente converte a recuperação judicial em falência ali no mesmo processo, decreta a falência ali e acabou. Falência significa a extinção, a morte da empresa. Recuperação judicial ocorre quando uma empresa está em crise e ela pode reverter, sair dessa crise. E essa estatística aqui já foi muito pior. Esse aqui é um estudo de 2019, mas há 9 anos atrás existiam estatísticas que diziam que apenas 1% das empresas em recuperação judicial saíam dela com êxito, voltavam a operar normalmente. É por isso que não é exagero afirmar que as empresas ali em recuperação judicial estão muito mais próximas da falência do que da recuperação, mesmo com as estatísticas atuais de 18% de taxa de sucesso. Afinal, mesmo com a taxa atual de sucesso, significa que menos de uma empresa a cada 5 que estão em recuperação conseguem sair dela com sucesso. E só uma curiosidade, caso você não saiba, também existe ali a recuperação extrajudicial, além da recuperação judicial, que basicamente é um grande acordo que a empresa em crise faz com seus credores, sem a intervenção do juiz. O juiz não autoriza nada. Depois de fazer todo esse acordo, aí você leva todo esse plano de recuperação extrajudicial e só pede homologação judicial. Homologação é o seguinte, olha, esse plano de recuperação é válido, mas não tem nenhuma ingerência do Poder Judiciário. Mas é muito raro disso acontecer, a recuperação extrajudicial, porque na verdade compensa muito mais para a empresa fazer mero acordo com seus credores do que levar isso para a homologação de um juiz, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos trazer aqui nessa listagem primeiro as empresas que estão de fato respirando por aparelhos, em que a recuperação delas de fato é improvável, e aquelas últimas 3 empresas aqui dessa lista serão as que estão mais próximas ali de sair da recuperação judicial. Então a oitava ação aqui é a Gradiente, com código em bolsa IGBR3. A Gradiente entrou em recuperação judicial no ano de 2018. É uma companhia ali de 1964 que dominou o mercado de áudio nos anos 70 e 80 no país, ocasião em que não enfrentava a concorrência ali esmagadora das coreanas LG e Samsung. Atualmente a companhia tem apostado no mercado de caixas de som portáteis, o que parece até estar funcionando. Só que, se você pegar aqui a situação de prejuízo da companhia, veja que desde 2012, apenas prejuízos milionários aqui, e mesmo nos últimos anos, pós recuperação judicial, temos em 2018 um prejuízo de 72 milhões de reais, em 2019 64 milhões, 2020 84 milhões e 2021 53 milhões de reais. Histórico grande de prejuízo, uma dívida líquida de 500 milhões de reais, um patrimônio líquido negativo, então a situação é extremamente complicada. Sem falar que hoje o cenário é de larga concorrência nesse mercado. Em termos de desvalorização, só nos últimos 12 meses a companhia perdeu 70% de valor de mercado. A próxima ação dessa lista, que está respirando por aparelhos, eu acredito que seja a pior aqui dessa lista, é a MXM, com código em bolsa MXMR3, do Ike Batista, a mineradora ali fracassada. No caso da MMX, a companhia já teve ali a falência decretada, tá? A justiça decretou a falência dizendo que a companhia não estaria cumprindo com o plano de recuperação judicial, só que daí a empresa conseguiu a suspensão dessa decisão de falência na justiça, e por enquanto a decisão segue suspensa. Por isso, por uma mera situação de processo judicial, ainda ela não foi decretada a sua falência, mas de fato ela já faliu, né? Se o juiz chegou a essa conclusão de que ela não é capaz de cumprir o plano de recuperação, é óbvio que a empresa já era, né? E veja aqui, só prejuízo milionário de 2018 aqui, ó, 100 milhões, 120 milhões, 81 milhões, em 2021 29 bilhões, em 2014 um prejuízo bilionário, 2 bilhões, 2013 2 bilhões, 2012 quase 1 bilhão. Eu espero sinceramente que você não seja um investidor de MMX M3, sendo que quando foi decretada a sua falência, as negociações com MMX M3 foram suspensas imediatamente, porque a empresa deixa de existir, né? A próxima ação dessa lista é a Lupatec, com código em bolsa LUPA3. A Lupatec é uma empresa criada em 1980 como produtora de válvulas industriais, sendo que, a partir dos anos 2000, ela passou a ser a maior fabricante da América Latina de válvulas para a indústria de óleo e gás. Então perceba que ela é muito dependente
da indústria de óleo e gás. Ocorre que, no ano de 2015, ela foi obrigada a entrar com um processo de recuperação judicial e ela atribuiu a sua crise por conta da alteração no ano de 2014, segundo ela, do cenário de segmento de óleo e gás no país, resultado da drástica queda no preço do barril do petróleo e da crise relacionada ao principal cliente da Lupatec, a Petrobras, sendo que a Lupatec, até então, era completamente dependente da Petrobras. 85% da sua receita estava ligada à Petrobras, era sua cliente praticamente exclusiva. A companhia cita que essa queda no preço do barril do petróleo à época decorria de um cenário de superprodução mundial à época, que não ocorre hoje em dia, né? Ainda na época, a Petrobras passava por uma grave crise, né, que nós já sabemos. Isso também impactou, afinal, Lupatec completamente dependente da Petrobras, sua principal cliente. E aí, então, a companhia acabou experimentando ali uma grave queda nos níveis de faturamento e no volume de negócio, aumentando também seu endividamento. E aí ela ingressou com a recuperação judicial em 2015. Recentemente, a companhia tem mostrado alguns resultados favoráveis. Em março de 2021, ali, suas ações chegaram a subir 60% em um único pregão. Claro, fruto de especulação ali de que a receita da companhia subiria. Só que apesar disso, o ano de 2021 foi um ano de prejuízo de 41 bilhões de reais, só que 2020 até apresentou um pequeno lucro ali. Então a companhia tem reduzido seu prejuízo, né, nos últimos anos, principalmente 2020 e 2021, mas ainda assim reporta prejuízo. Claro, 2014 foi o auge, 600 milhões de reais em prejuízo, e foi o ano ali que ela teve que entrar depois com a recuperação judicial, em 2015. A companhia está com uma dívida de 100 milhões de reais, uma disponibilidade de caixa de 19, mas ainda o seu patrimônio líquido consegue pagar a sua dívida, então ela ainda não é completamente insolvente. Sendo que nos últimos 12 meses ela experimentou uma desvalorização de 36%. A próxima empresa dessa lista é a Renova Energia, com código em bolsa RNEW11, mas também tem as preferenciais e as ordinárias. A Renova Energia é uma companhia fundada ali em 2001, como a principal companhia brasileira de geração de energia elétrica renovável, com matrizes eólicas. Apesar disso, a companhia teve que entrar com ação de recuperação no ano de 2018. Ela atribuiu a sua crise a dificuldades financeiras de conclusão do seu principal projeto de energia eólica, o Alto Sertão 1, 2 e 3. Ela diz que por conta de dificuldades de caixa enfrentadas pelo Grupo Renova, isso impediu a conclusão do projeto, que seria, segundo eles, a reviravolta ali da companhia. A companhia de geração, né, entre os subsetores de energia elétrica, é o que enfrenta mais dificuldades. Temos aí o atual cenário de AS Brasil, que está tendo que investir com bastante agressividade para sair desse cenário de prejuízos na companhia diante da crise hídrica. Sabemos que recentemente a CEMIG vendeu a participação dela na Renova por 60 milhões de reais, então hoje a CEMIG está fora da Renova, não acredita na Renova, então, né? Ela diz que faz parte da estratégia de desinvestimento da CEMIG, mas obviamente, ao que parece é que ela não acredita mais na Renova. É outra companhia que também está respirando por aparelhos, sendo que entre os anos de 2016 e 2019 apresentou prejuízos bilionários, apresentou um pequeno lucro de 22 milhões em 2020 e outro de 30 milhões em 2021, mas esses prejuízos dos anos anteriores realmente fizeram a dívida da companhia aumentar agressivamente para quase R$ 1 bilhão aqui de dívida líquida, e o seu patrimônio líquido hoje está negativo, complicado. A próxima ação dessa lista é a Saraiva, a editora Saraiva, com código em bolsa SLED3, mas também tem a final 4 preferencial. A Saraiva também ingressou com o processo de recuperação judicial em 2018, e embora na sua petição inicial de recuperação judicial tenha um monte de blá 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 aqui, a verdade é que a companhia cresceu demais, fazendo algumas aquisições completamente contrárias à tendência de mercado. Aí a Amazon entrou no Brasil e acabou destruindo com a Saraiva. Sendo que a Saraiva, desde 2018 ali na recuperação judicial, foi apresentando prejuízos crescentes, da ordem de mais de 300 milhões de reais, tendo um lucro ali de 46 bilhões de reais em 2021. A dívida líquida da companhia está em 250 milhões de reais, a sua disponibilidade está bem baixa, 8 milhões de reais, o patrimônio líquido está negativo. A companhia só conseguiu um recente respiro aqui com o aditamento do seu plano de recuperação judicial, que foi aprovado, para que ela consiga prolongar ainda um pouco a sua existência. Mas acho muito difícil a Saraiva conseguir realmente fazer uma reviravolta aqui. E a próxima ação dessa lista é a Oi, em recuperação judicial. Oi BR3, Oi BR4. Por mais que existam várias pessoas que estão investindo aí em Oi, é certo que não há nenhuma garantia de que ela vai conseguir sair da recuperação judicial, principalmente porque a sua dívida ainda segue alta, por mais que recentemente ela tenha concluído a operação de venda da Oi Móvel por quase 16 bilhões de reais e pago ali 868 milhões de dólares em notes, a dívida da companhia ainda é muito alta. Mesmo quitando a metade dessa dívida, imagina só, ainda ela terá pelo menos 15 bilhões aqui quase de dívida e o seu patrimônio líquido não consegue garantir essa dívida. Nos últimos 12 meses ela apresentou uma queda de 50% nas suas cotações, está com risco aí de grupamento forçado porque ela não consegue fazer com que suas ações permaneçam
acima de R$ 1 de cotação. Eu falo aqui das ações ordinárias. Desde 2018, quando teve ali um lucro de 24 milhões, é só prejuízos enormes aqui. Quando ela pediu recuperação judicial em 2016, ela já estava ali dizendo o seguinte: olha, a gente está com dificuldade de caixa e aumento da dívida a patamares quase insuportáveis, com riscos iminentes de penhoras e bloqueios judiciais. Então, o grande problema da Oi é a sua dívida, e esse é o grande desafio dela. E, ainda que ela saia da recuperação judicial, não há nenhuma garantia de que ela vai conseguir ali manter a sua dívida em níveis estáveis e saudáveis. É importante ressaltar isso aqui: não é porque uma empresa saiu da recuperação judicial que agora ela vai se tornar a melhor empresa do mundo, uma empresa lucrativa, uma empresa eficiente, tá? Significa apenas que ela conseguiu concluir ali o plano de recuperação. Ainda assim, entre as ações dessa lista até agora, a Oi é que está com a menor iminência de se tornar falida mesmo, né? Ela tem uma boa chance até de sair da recuperação, mas eu fico de fora porque eu prefiro evitar empresas em recuperação. Agora, as duas últimas ações dessa lista, trazer aqui a segunda, elas têm quase 100% de chance de sair logo da recuperação judicial, e uma delas é a Eternit, com código em bolsa Ether3. A Eternit caiu 37% nos últimos 12 meses, mas voltou a pagar dividendos, o que é muito interessante. A companhia segue negociada a múltiplos interessantes, na minha opinião, voltou a dar lucros substanciais a partir de 2020, quando conseguiu concluir seu turnaround, mudando a sua principal matéria-prima, que era o amianto, que foi proibido no Brasil. A companhia, muito ligeiramente, quando foi proibido o uso do amianto no país, nas suas telhas, ela logo entrou com um pedido de recuperação judicial, conseguiu, teve dificuldades, porque o juiz falou: olha, peraí, né, você não tá com uma dificuldade tão grave assim, mas ela conseguiu convencer o juiz, e aí conseguiu agora reverter toda a sua situação de crise financeira, e é uma companhia hoje que, de fato, é possível investir, mesmo estando em recuperação. Sendo que a opinião hoje, quase unânime dos analistas, é que a Eternit está muito perto de sair da recuperação judicial, talvez até no corrente ano. Não sabemos, mas é uma companhia que já conseguiu reverter a sua situação de crise, isso é certo. Afinal, está pagando até mesmo dividendos, sendo que o Barça recentemente até aumentou sua posição novamente em Eternit para acima de 5%. E a última ação dessa lista aqui, não que ela seja a melhor de todas aqui, eu apenas separei as 3 últimas empresas aqui que têm o menor risco de falir e as demais para cima, quase todas com grande risco de falir. E aqui temos a Fertilizantes Heringer. E por que eu coloquei ela na primeira posição? Porque ela acabou de fazer um pedido de saída da recuperação judicial. Seu código em bolsa é FHER3. Veja, mediante fato relevante publicado no dia 16 de fevereiro de 2022, a companhia informou ao mercado que protocolou o pedido de encerramento da recuperação judicial em razão do decurso do prazo de 2 anos contados da concessão de sua recuperação judicial. Existem ali 2 anos para cumprimento do plano, mas ele é aditado e muitas vezes se torna muito mais longo do que isso. Vide, por exemplo, a Oi, né? E também o fiel cumprimento das obrigações assumidas no plano. Então ela acredita que já concluiu ali a recuperação e merece o seu encerramento. Aí, mediante o relatório do seu administrador judicial, foi declarado ali que a Fertilizantes Heringer vem operando normalmente, as suas operações seguem normais, sendo que os custos continuam consumindo grande parte da receita. Então veja, por mais que ela venha sair ali da recuperação, ela está ainda com o problema de que os seus custos estão consumindo grande parte da receita. Ela precisa melhorar ainda a eficiência dela. Só que aí é declarado aqui que a empresa vem obtendo lucros mensais nos últimos meses, refletindo no resultado superavitário acumulado no primeiro bimestre de 2022. Sendo que em 2021 a companhia apresentou um lucro bem substancial de 600 milhões de reais e, como visto, está apresentando resultado superavitário já em 2022. O patrimônio líquido hoje dela garante a dívida líquida. Ela está com uma disponibilidade de caixa ok. A companhia, ao contrário das demais, se valorizou. Então você vê aqui que a expectativa com Fertilizantes Heringer é a melhor de todas hoje no mercado. Apesar de que, se eu fosse optar por alguma das ações dessa lista, certamente eu optaria por Eternit. Não é recomendação, é só a minha opinião pessoal. Sendo que, como eu mostrei para vocês, apesar da companhia ter revertido aí seu cenário de crise, ela ainda está com aquele problema que pode fazer ela voltar a ter crise novamente. Seus custos estão muito altos ainda. Sendo que foi isso que motivou ela a entrar com a recuperação judicial. Veja, segundo declarado na petição inicial do pedido de recuperação, o elevado nível de alavancagem financeira assumiu proporções bastante preocupantes, tanto em relação ao faturamento quanto em relação ao EBITDA. Então você vê que esse problema persiste ainda em Fertilizantes Heringer. Só que veja, é uma companhia que conseguiu aparentemente concluir seu plano de recuperação muito rapidamente. Ela entrou ali em fevereiro de 2019 com a recuperação judicial e já está querendo concluir aqui no começo de 2022. E ainda, como outras empresas, além dessas que eu trouxe para vocês, tem a Bardella, tem a Hotéis Otton, tem a Inepar, tem a João Fortes Engenharia, tem a PDG, tem a Pome Frutas, tem a Refinaria Manguinhos, tem a Sansui, tem a Tecnosolo, tem a Teca, tem a Viver e a Wetzel. São todas as companhias aí com extrema dificuldade financeira e prestes a falir. E é muito importante também a gente entender por que essas empresas chegaram a esse ponto de estarem prestes a falir, porque não adianta a gente também só ficar olhando para histórias de sucesso de empresas que se dão muito bem. A gente aprende muito mais com os erros, com as histórias de fracassos, para que a gente entenda o que aconteceu e possa fazer diferente. E mesmo na condição de investidor é muito importante, porque muitas vezes essas mesmas situações que ocorreram com essas empresas, a gente pode levar para a nossa vida, muitas vezes de empresário até mesmo de empregado, e evitar esses erros aqui
aqui, diminuindo o tempo e o espaço entre os seus sonhos e os seus objetivos. É muito importante isso. Na minha opinião, é um grande aprendizado. E se você investe ou já investiu em alguma das ações dessa lista, deixe aqui nos comentários. Claramente, tem investidores de Oi. Como eu disse, não estou dizendo que a Oi irá falir. É bem provável que ela saia da recuperação, mas estatisticamente, como eu mostrei para vocês, empresas em recuperação dificilmente conseguem sair da recuperação judicial e, além disso, conseguem de fato se posicionar novamente no mercado de forma promissora. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!